E daí? No decorrer das nossas aulas, você tem refletido sobre a importância de seu discurso, de sua postura, enquanto dos responsáveis pela valorização da pluralidade cultural? Percebem como nossa profissão refere-se exclusivamente à formação humana? Tenho atribuído realmente a importância necessária na abordagem do tema? Muitas organizações têm procurado contribuir para que as práticas sociais sejam mais includentes. A mobilização de grandes organizações tem contribuído de forma significativa no que diz respeito aos direitos humanos. Em 2001, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 21 de maio como Dia Mundial da Diversidade Cultural e para o diálogo e o desenvolvimento, para destacar a importância dos valores da paz e da solidariedade. Ok, seja sincero. Você sabia que desde 2001, o dia 21 de maio passou a ser considerado o Dia Mundial para a Diversidade Cultural e para o Diálogo e o Desenvolvimento? Mais uma oportunidade de explorarmos o tema com nossos alunos. Mas lembre-se do que nós falamos nas aulas anteriores, de que esse tema não deve ser trabalhado somente como pretexto em datas comemorativas, mas fazer parte da seleção de textos e conteúdos trabalhados no decorrer do processo. A partir de agora, vamos conhecer um pouco sobre os conhecimentos jurídicos que asseguram o direito à igualdade. Conhecimentos jurídicos. A ONU, preocupada com a conquista da paz mundial, promoveu conferências que buscavam um programa de consenso para orientar os países e os indivíduos quanto à questão dos direitos humanos. A Conferência de Viena de 1993, de cuja declaração o Brasil é signatário, reafirmou a universalidade dos direitos humanos e apresentou as condições necessárias para os Estados promoverem, controlarem e garantirem tais direitos. A ONU, Organização das Nações Unidas, promoveu diversos encontros entre os países para discutir as questões dos direitos humanos que, depois de tanto tempo divulgado, ainda acaba sendo esquecido e violado por muitos países. Como percebemos, a luta pelos direitos à igualdade tem sido foco de discussão para muitas organizações. Falei anteriormente sobre a forma de como nos foi e é passada a história do Brasil. Neste momento, vamos abordar essa questão, os conhecimentos históricos e geográficos do nosso país. A formação histórica do Brasil mostra os mecanismos de resistência ao processo de dominação desenvolvidos pelos grupos sociais em diferentes momentos. Uma das formas de resistência refere-se ao fato de que cada grupo, indígena, africano, europeu, asiático e do Oriente Médio, encontrou maneiras de preservar sua identidade cultural, ainda que às vezes de forma clandestina e precária. Se prestarmos atenção, encontraremos ao nosso redor amigos, vizinhos, colegas de trabalho que trazem diferentes histórias relacionadas à cultura, com costumes, religião e que muitas vezes estamos tão bitolados na cultura dominadora que não nos permitimos conhecer outras. A formação cultural do Brasil é multifacetada, heterogênea, justamente pelo fato da forma como o país foi colonizado, a forma com que os colonizadores, imigrantes, chegaram e aqui se instalaram. Os conhecimentos sociológicos permitem uma discussão acurada de como as diferenças étnicas, culturais e regionais não podem ser reduzidas à dimensão socioeconômica de classes sociais. O texto acima nos apresentou uma breve visão sociológica a respeito do conhecimento dessas diferentes etnias que não podem ser consideradas inferiores, mas sim como elementos essenciais para a formação cultural do Brasil. Como exemplo, as religiões, respeito aos costumes, enfim. Lembrando que, ao nascer, nossa identidade vai sendo construída e depois moldada, de acordo com o grupo ao qual fazemos parte e que também as pessoas que fazem parte da nossa história. No sentido antropológico do termo, afirma-se que todo e qualquer indivíduo nasce no contexto de uma cultura,
e ao longo de sua vida ajuda a produzi-la. Não existe homem sem cultura, mesmo que não saiba ler, escrever e fazer contas. É como se fosse possível dizer que o homem é biologicamente incompleto. Não sobreviveria sozinho, sem a participação das pessoas e do grupo que o gerou. Como vimos, a cultura é algo que se desenvolve, que caracteriza um determinado grupo, que a difere sem se referir à questão pejorativa, é claro, umas das outras. Não existe homem sem cultura. É só lembrarmos nos homens das cavernas, os seus costumes, como se comunicavam, o que comiam. E hoje, como estamos construindo a nossa cultura? Você já parou para pensar o que a difere das demais pessoas em termos culturais? Todas as culturas estão em constante processo de reelaboração, introduzindo novos símbolos, atualizando valores, adaptando seu acervo tradicional às novas condições historicamente construídas pela sociedade. A cultura pode assumir sentido de sobrevivência, estímulo e resistência. Quando valorizada, reconhecida como parte indispensável das identidades individuais e sociais, apresenta-se como componente do pluralismo próprio da vida democrática. Com a Revolução Industrial, o advento das tecnologias, estamos construindo e reconstruindo nossa cultura o tempo todo. Vamos a um exemplo. Quando surgiu o computador era artigo de luxo, poucos o tinham, em pouco tempo esses equipamentos tecnológicos passaram a fazer parte de nosso dia a dia. Hoje, um professor que não utiliza a tecnologia em sala de aula, basicamente acaba se sentindo excluído das rodas de conversa. Esse é um exemplo vivo de que nossa cultura passa por determinados ajustes que nos são necessários aprender.